Muito bem, agora 10h36, já de primeira mão vou agradecer a presença aqui do Dr. Galvão, que prontamente atendeu um convite nosso, porque no Difusora Notícia, ontem a gente divulgou, e na verdade são muitas notícias que estão sendo divulgadas, e para nós é uma chuva de informações, e claro, temos opiniões contrárias sobre o mesmo assunto, e nada melhor quem está dentro desse meio, né, tanto jurídico, político, para trazer essa informação. Uma vez que a OAB também nacional se manifestou, Dr. Galvão é o presidente da OAB de São João Nepomuceno. Dr. Galvão, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Difusora. Bom dia, meu amigo especial, grande locutor e grande entrevistador, né? Que honra pra gente. Que honra pra gente estar aqui hoje, né? Muito falando de assuntos extremamente constrangedores, né? Assuntos que não seria interessante para o Brasil nesse momento, mas é importante debater, é importante trazer informações, e é nesses debates que as colocações, os posicionamentos, né, vão surgindo, né? Nós estamos num país emergente, num país que toma novo rumo, novas medidas, novas diretorias, nova previdência, modos diferentes de agir. Então eu acho interessante o debate. O debate sempre traz resultado positivo. Doutor Galvão, eu nem vou entrar direto na polêmica sobre o vazamento dos áudios, não, mas é porque tem uma fala aqui que eu acho que ela é essencial. Gostaria que o doutor Galvão colocasse o fone, porque é uma fala do próprio Sérgio Moro. Nós vamos entrar no detalhe do Sérgio Moro, mas ele fala, tá ouvindo bem aí, doutor Galvão? Deixa eu só liberar aqui, gente, pro doutor Galvão. Ok. Porque o Sérgio Moro faz meio que uma explicação o que é o papel do juiz. Primeiro, eu gostaria de começar com essa ideia para a gente entender. Vamos lá, e aí resgataram essa fala do Sérgio Moro, essa fala é antiga. Vamos ver o que o Sérgio Moro fala sobre o papel de um juiz. Vou falar uma coisa muito clara, né? Que se ouve muito por aí, que a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu falo assim, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia. O juiz, ele é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas, né? E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador, né? Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento, eventualmente oitiva de uma testemunha, né? Dentro desse rol enorme de casos criminais, é praticamente nada. Tem uma incompreensão na nossa cabeça, doutor Galvão, que é judiciário, o que é Ministério Público, na nossa cabeça quase que é a mesma coisa, né? A fala do Sérgio Moro nesse sentido está correta. O juiz é esse reativo, você tem que ir lá provocar ele. É mais ou menos isso o papel do judiciário que ele disse? Não é mais ou menos isso, não. É isso. É exatamente isso que ele disse. O juiz, a Constituição Federal, ela estabeleceu um processo acusatório, no processo penal muito interessante, porque a figura do acusador e do julgador, eles não podem se misturar. Não pode, não é admissível isso, né? Por exemplo, em linhas gerais e mais fácil por entendimento, o juiz, o juiz é o que julga. O promotor de justiça é aquele que denuncia. E o delegado... Então, quase que por natureza, o promotor é esse acusador. É o acusador, né? É ele que lança a primeira provocação para o judiciário. Então, em regra geral, não se deve misturar. O juiz não deve interferir de forma mais direta nesse primeiro procedimento. Mas, aí que vem a grande questão. Nada impede que o juiz tenha contato com o Ministério Público. Nada impede que o juiz tenha contato com o advogado. Porque quantas vezes, num processo criminal,
Eu já me dirigi ao juiz ou à juíza e disse: Vossa Excelência, nós já fizemos uma defesa aqui, mas esse réu é absolutamente inocente. Ele não praticou esse delito, por isso a juíza ouve com atenção, discute até mesmo no processo algumas partes antes de dar a sentença, né, antes de concluir o seu posicionamento, mas dentro da legalidade e da ética. E eu acredito que muitas vezes o Ministério Público também vai até o juiz e discute aquela ação. Estou entrando, vai haver uma ação aqui, estou fazendo. Isso às vezes pode acontecer, mas dentro do limite da razoabilidade. Ou seja, vamos entender, porque aí alguém vai falar assim: mas Galvão, aqui em São João, o promotor, o juiz, eles estão sempre conversando, sempre trocando ideia. Dentro de uma institucionalidade, essa conversa pode acontecer. Pode acontecer. De forma oficial, vamos dizer. Isso. Ela tem que ser uma conversa oficial. Sim, ela pode acontecer. Ela só não pode extrapolar. Não pode aí haver essa mistura e um órgão acusador dá um veredito antecipado do que vai decidir com o Ministério Público. Então, nós estamos vivendo aqui um caso sui generis no Brasil, que é uma interceptação, né? Uma interceptação telefônica, uma interceptação sem obedecer os ditames da lei 9.296/96, que autoriza. O judiciário autoriza a fazer aquilo, está sem autorização. Tá, então deixa eu só trazer então para o pessoal entender, aí eu vou trazer os diálogos, só os que tem entre o Moro e o Dallagnol. Então, portanto, agora nós estamos falando Dallagnol, Ministério Público, estamos falando de Sérgio Moro, que é o juiz do caso Lava Jato. Primeiro eles tocam a mensagem: parabéns pelo imenso público, hoje seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas que o Brasil precisa no sistema político e de justiça criminal. Aí o Moro fala: fiz uma manifestação oficial, parabéns a todos. Ainda desconfio muito da nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. Bem, nós vamos discutir isso já que estão falando de limpar Congresso. Depois o Dallagnol fala: decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação. Aí ele está falando no caso do áudio do Lula. Aí o Moro se aconselha com o Dallagnol: qual a posição do Ministério Público? Aí o Dallagnol fala com ele: abrir. Então houve ali uma troca de ideia entre os dois. Eu tenho vários outros aqui, mas tem um que eu achei interessante, do Moro, que ele fala, eles chegam a combinar, né, o discurso que eles falariam do triplex. Mas enfim, né? Diante de várias, porque são... Gente, isso está do Intercept Brasil. Diante desse fato, a OAB no Brasil se manifesta e ela faz a seguinte nota: o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Colégio Presidente de Seccionais, por deliberação unânime, manifesta perplexidade e preocupação com os fatos recentes noticiados pela mídia, envolvendo procuradores da República e um ex-magistrado. Aí o doutor Galvão já adiantou isso. Tanto pelo fato de autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, essa é uma preocupação, né? A outra ela coloca: com grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas vinculadas que ameaçam caros alicerces do Estado Democrático de Direito. É preciso, antes de tudo, prudência. A íntegra do documento deve ser analisada para que somente após o devido processo legal, com todo o plexo de direitos fundamentais que lhe é inerente, se for formado o juiz definitivo de valor. Não se pode desconsiderar, contudo, a gravidade dos fatos, o que demanda investigação plena, imparcial e isenta na medida em que estes envolvem membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e possível relação de promiscuidade na condução de ações penais no âmbito de Operação Lava Jato. Esse quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam
especialmente para as investigações corram sem qualquer suspeita. A independência e imparcialidade do poder judiciário sempre foram valores defendidos e perseguidos por instituições que, de igual modo, zela pela liberdade de imprensa em sua prerrogativa constitucional de sigilo de fonte, tudo como forma de garantir a solidez dos pilares democráticos da República. Isso porque lá no triplex, o Dallagnol vai falar com o Moro assim: procura a mulher que a fonte que delatou para o jornal, porque aí se a gente conseguir essa fonte, aí nós já ganhamos tudo. Depois a OAB faz algumas considerações aos outros órgãos, STF, PGR, CNPP, CNJ, enfim. Mas e aí, o Paulo Guedes vai dizer do outro lado o seguinte, meu amigo Galvão, e não foi por falta de tentativa, toda hora tem uma hora é o Michel, outra é o filho do Bolsonaro, outra não sei o que lá, hoje é o Moro. Só os senhores têm capacidade para examinar o mérito, mas não é coincidência que estoura essa bombinha. Cada hora estoura uma bombinha, uma vendo se paralisa a marcha dos eventos. Isso é uma visão muito míope, muito superficial do fenômeno, afirmou o Moro exatamente para os advogados. É uma bombinha ou você concorda na íntegra com a nota da OAB? Sim, é preocupante, é extremamente preocupante, em todos os sentidos. Preocupante, por exemplo, como uma interceptação telefônica pode chegar ao nível que chegou no escalão maior, num juiz federal e de um procurador da República. Como? E como chegaram? E como fizeram isso? Só lembrando, o Telegram, ele é igualzinho o WhatsApp. É a mesma coisa do WhatsApp. Sim. E o WhatsApp foi hackeado agora, todo mundo. É muito grave isso, doutor Galvão, porque o senhor tem conversas, por exemplo, com seus, vamos dizer, assistidos, por exemplo, que também é via mensagem. Isso é muito perigoso para uma, institucionalmente falando, né? Lógico que não pode haver. E ninguém sabe até agora da legalidade dessas conversas que foram degravadas, o que foi feito até aí, se elas foram provenientes realmente deles, se estão na íntegra ou não estão, ou foram acrescidas, ou foram montadas, ou foram colocadas de modo a perturbar todo um processo que existe aí da Lava Jato e que no qual, Luiz Carlos, já foram condenados 136 pessoas da Lava Jato, que estão presos, a maioria presos. Então, é preciso que se investigue. Claro, a OAB deu um posicionamento muito interessante. Ao meu entender, eu acharia também que nesse momento deveriam se afastar tanto o juiz, o secretário de Segurança Pública, o Moro, como o procurador da República, para que se pudesse avaliar a consistência dessas gravações, se elas estão na íntegra, se elas não estão, e quem fez e como foi feita, e com que autorização e como se chegou à mídia. Que interferência tem isso e quem tem interesse nisso? Se é a Rede Globo ou se é o próprio Congresso? O próprio Congresso, a margem de votar agora recentemente, que vai votar, as responsabilidades dos juízes em crime, né, cometido no ato do seu ofício, que isso está perturbando muito o abuso de autoridade que vai ser votado em desfavor dos juízes, dos promotores e do delegado. Tem assuntos mais graves por detrás. Sim, será que tem alguma interferência do Congresso para julgar isso agora e justamente votar essas medidas e impedir o desenvolvimento da Lava Jato? Impedir que se vá à frente da Lava Jato? Ou impedir até mesmo, que pode chegar, até uma possível nulidade de um processo, tanto dos dois processos, tanto do triplex do Guarujá, quanto do sítio de Atibaia, no qual o senhor Lula foi condenado em primeira e segunda, em terceira instância. Será que isso tem alguma referência nisso? Aí que vem a grande questão. É aí que precisa de se estudar até que ponto isso foi válido ou não é válido. O cunho aqui ainda é muito político, né? As questões muito políticas. Extremamente política. Eu acho. Mas um procurador e um juiz em plena Lava Jato,
Eles podem ter essa conversa? Ah, nós vamos limpar o Brasil. Ah, nós vamos varrer o Congresso. Eles podem ter esse tipo de conversa? Não podem, hipótese alguma, Luiz Carlos. Não podem. Não podem fazer isso. É outra esfera, né? Eles não outra esfera, não podem. O juiz Sérgio Moura tem que ter uma imparcialidade no seu julgamento. Ele é juiz, ele está ali para julgar. Ele não pode sofrer interferência nem de um advogado e nem do Ministério Público. Essa conversa foi terrível. Mas ele pode tomar uma cervejinha com o Dallagnol, por exemplo? Ele pode? Sim. Sabe por quê? Mas ele pode estar com um advogado. Ele pode fazer. Aqui, nós tínhamos uma juíza aqui, doutora Selma Maria de Oliveira, Selma Toledo. Era uma juíza que morou aqui tempo. Uhum. Ela ligava sexta-feira para a casa de um advogado qualquer e falava: eu estou chegando na sua casa hoje. O senhor prepara alguma coisa que eu vou jantar com o senhor, vou fazer isso. Então, havia esse entrosamento, e deve haver, do juiz com o advogado. Mas aí, ali numa cervejinha, outro, um vinhozinho, outro, não sai não uma há conversa, esse impedimento. Não, sai uma conversa, talvez. Pode até haver, mas o juiz tem que ser imparcial. Uhum. É essa imparcialidade é que deve haver no juiz, na sua sentença. Não importa se aquele juiz tem relacionamento. O Moro vai dizer assim: ah, não, é porque no WhatsApp, né? Só para não falar lá o Telegram, o pessoal entender. Ah, no WhatsApp a gente conversa qualquer coisa, é mais informal. Pode até haver isso. Do Ministério Público Federal, que tem grande ligação com o juiz. É evidente que isso tem. Eles estão ali num processo que foi mais complexo que se pode imaginar, que foi chegar a esse pessoal da Lava Jato, Luiz Carlos. Foi muito difícil chegar a isso. Colocaram grandiosos na cadeia. Não foi fácil. Você não tem a ideia de quantas pessoas estão presas nesse processo. Só que são 136. São 39 julgados e condenados pelo Sérgio Moro. E eu gostaria de ver, por exemplo, nesse processo do triplex do Guarujá, que foi julgado pelo Sérgio Moro com provas. Agora, eu não conheço as provas. Eu não estou lá nesse processo como advogado. Mas quem julgou foi um juiz. Teve um julgamento em segunda instância que manteve a sentença. Teve o da terceira que manteve. Estão mantendo a sentença. E considerado como provas. Houve uma redução, só na terceira instância houve uma redução. Houve uma redução. Mas não tão significativa. Sendo mantidas. E agora os recursos que fizeram foi um recurso especial, extraordinário, que não pode mais mudar o mérito. Não pode mudar o mérito. Pode anular um processo. Pode anular. Pode chegar uma prova e anular um processo. Pode até chegar a anular. É uma coisa muito interessante. Mas, doutor Galvão, o Sérgio Moro, vamos lá, só para a gente entender, ele é meio ligado a uma escola americana de judiciário, vamos dizer assim, de direito, né? Aquela que, se há indícios, eu posso pegar esses indícios e condená-lo. Aí talvez a gente tenha uma... Não, ele não pode pegar indícios. Há uma escola americana nesse sentido. Na escola inglesa é aquela. Se tem prova, tem. Se não tem, não tem. Aí o Moro vai falar assim: não, mas lá no triplex tinha remédio do Lula, tinha toalha do Lula, tinha patinhos do Lula, o porteiro do Lula, então é do Lula. Então, essa escola americana, ela é de acordo com a nossa Constituição? Não, de forma nenhuma. A escola americana é muito diferente, Luiz Carlos. Lá há um entrosamento muito grande entre o Ministério Público Federal e os juízes. Eles trocam informações, trocam diálogo, trocam conversas e chegam a um veredito juntos, participam já. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não pode. É muito conhecido aqui no Brasil, chamado o fruto da ave envenenada. O que significa isso? Isso vem da escola americana, um assunto que você trouxe aqui agora, que acontece, foi partido de lá. Que algo que é envenenado, é ilícito, pode surgir no decorrer de um processo. Pode surgir, pode anular aquele processo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo não é esse, mas é um caso que pode ocorrer e aconteceu, e foi aqui em Três Rios. O sujeito é capataz de uma fazenda e a mulher separou do marido e herdou essa fazenda. Quando ele herdou essa fazenda, ela se juntou com um companheiro.
e vivia nessa fazenda. E esse capataz tomava conta dessa fazenda. Uma filha de 17 anos. Essa filha foi estuprada, violentamente estuprada. Ela não reconheceu a pessoa porque estava encapuçado, mas deu as indicações, o perfil, mais ou menos, as características daquela pessoa. Prenderam o capataz, porque era o único que estava lá na fazenda naquele dia. O companheiro não estava, só estava ele. Prenderam. Ele foi a processo. Ficou preso uns 4 meses, depois foi solto. Aí foi o julgamento, ele foi condenado a 12 anos. Ele recorreu para o STJ, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi em Três Rios esse caso. Foi mantida a sentença em segunda instância. Quando foi mantida a sentença em segunda instância, ele foi preso, igual o Lula. Que eu não concordo com isso. Em julgamento você tem direito a recurso ainda. Ele fez um recurso especial e extraordinário, mas com base em matéria de fato, que não é admissível. Esse recurso não foi admitido e ele ficou preso. Já estava 1 ano e meio preso, quando surgiu um advogado para cuidar da execução penal dele, que estava preso. Resolveu pegar o processo. Quando ele pega o processo criminal, ele verifica que foi coletado da vagina da mulher, da menina de 17 anos, que foi estuprada, o sêmen, o espermatozoide. Só que não foi feito um DNA investigativo para saber de quem era. Ele pega o processo, acha aquilo estranhíssimo, como não foi feito, e requer a perícia. É feito uma perícia, uma investigação para saber de quem é aquele sêmen. E ele indica o condenado e indica o companheiro para que se fizesse também. Sabe de quem que era? Era do companheiro da mulher. Olha só o que aconteceu. Não fizeram, então, o processo foi todo contaminado, foi todo anulado. E a pessoa foi solto e foi preso posteriormente o outro. Vamos lá, só pra gente entender, porque aí às vezes o Galvão fica assim, mas a gente sabe que o cara é criminoso, fez aquilo e não pode prender se não tem a prova. Não, existem circunstâncias, né? Sim. Mas aí eu vou voltar ao caso do Lula. Porque como é que você falou? Quando chega lá em cima não pode reverter a... Não, se for matéria de fato, não. Agora... Por que vai acontecer? O Dallagnol vai virar e falar assim, olha, gente, vamos ensaiar aí, porque eles vão dizer que a gente está condenando o Lula. Gente, eu não estou defendendo o Lula, não. Essa é a mensagem. Nós vamos defender o Lula baseado na entrevista. Então nós vamos ter que afinar o nosso discurso sobre isso. E no final ainda ele fala com o Sérgio Moro. Se a gente achar essa pessoa, e ao invés dela ser uma fonte secreta e virar uma testemunha, aí a gente vira o jogo e sai por cima. Faltou provas, né? Isso pode anular, por exemplo, o que está mantendo o Lula preso? Não, agora anular, nesse caso, não. Agora, você veja bem, o caso do Está sentenciado do triplex de Guarujá. Em conclusões, rapidamente, eles concluíram, depois de uma enormidade de prova, um processo enorme, eles, segundo, embora não tenha havido transferência formal para o Lula do imóvel, que nunca esteve no nome dele, o imóvel foi reservado para ele, o que figura, os desembargadores, como tentativa de ocultar um patrimônio, que é lavagem de dinheiro. Aí veio o depoimento do Léo Pinheiro. O processo também é de testemunhas, assim, muitas testemunhas. Mas o Léo Pinheiro, ele disse que diversas testemunhas alegaram ter visto Lula e sua mulher, Marisa Letícia, no triplex. E outros funcionários da OAS, que disseram ter conhecimento da reserva do apartamento para o ex-presidente. Então foram muitos depoimentos nesse sentido. E com isso é que eles basearam a condenação. Então, agora você pode me perguntar, Ciro, pode haver agora uma possibilidade de nulidade desse processo no Supremo Tribunal Federal? Agora, tem um recurso para anular, que possivelmente deve ser julgado agora terça-feira. Pode, com base nisso? Por enquanto, não. Essas conversas telefônicas, essas interceptações, tem que sofrer o crivo agora do contraditório, de perícias, para verificar sua integridade. Se elas estão corretas, se elas não estão. O triplex, e aí a explicação jurídica, eu não sei qual é o tema, mas foi dado lá, baseado no triplex,
aí já é outra juíza, o Lula também é julgado no caso do sítio. Então, a proposta jurídica do triplex serve como base para o que está em andamento lá da questão do sítio. Aí contamina o outro também? Não. Eu não sei em que nível essas conversas, essa interceptação entre o Moro e o Procurador da República vai aparecer, vai surgir como legalidade, que vai haver uma perícia, vai haver agora todo um decorrer. É só por isso que pode haver, porque a questão já foi julgada. Já foi julgada em primeira instância, segunda instância, e nenhum dos desembargadores detectaram qualquer nulidade processual. A matéria de provas... Segunda instância foi unânime, né? Hein? Na segunda instância foi unânime em Curitiba. E a matéria é de prova. Em matéria de prova, o STJ e o Supremo Tribunal Federal não pode discutir matéria de prova. Pode discutir matéria de nulidade processual, mas não matéria de prova. Fez ou não fez, aquilo ali aconteceu ou não aconteceu, tem prova ou não tem prova, não pode discutir isso mais. Só se tiver uma nulidade frontal. O processo está nulo. O processo houve uma arbitrariedade total, foi nulo o processo. Não ouviu uma testemunha, o juiz cometeu isso, o juiz foi imparcial. Aí sim pode ter uma nulidade, mas não matéria de prova. Não pode mais discutir. Essa é uma questão preocupante. Agora, mas só conjunturas, como é que chama? Teorias da conspiração, porque existia isso, essa condenação do Lula foi tão controversa, porque aí o desembargador que entrou de plantão, era o único dia que ele estava de plantão, ele mandou soltar, e aí, enfim, teve uma confusão danada. E tinha sempre aquela preocupação, vai mudar o desembargador tal, e ele tem uma proximidade com o Moro. Vamos lá nas teorias da conspiração. É possível ter na primeira instância Sérgio Moro, com a segunda instância Curitiba, eles estarem um pouco alinhados? É possível alinhamento, é possível conversa. Isso é muito comum. Entre eles a gente não vê. Combinar não? Não, combinar talvez não. Mas informar, olha, o processo é assim, estamos caminhando. Porque a segunda instância ela não nega nada do Moro. Do Moro, aprovou todas. Segunda instância. Eles vão julgar o que entender. Nós já tivemos caso agora recentemente aqui em São João, que foram 10 absolvições, foram condenados aqui e na segunda instância foram todos absolvidos sumariamente. Todos absolvidos. Então, Luiz Carlos, a coisa é muito mais grave que a gente imagina, porque nós temos um ex-presidente que foi preso, a meu entender, em momento indevido. Porque nós temos direito constitucional de, até que transite em julgado a sua sentença, de recorrer em liberdade. E o Supremo Tribunal Federal modificou isso, rasgou a Constituição Federal e prendeu o Lula em segunda instância no julgamento, aonde ele está recorrendo ainda. Então, a culpa da demora de um processo, que é o que eles alegaram, não é nossa. É do Supremo, é do STJ, que não coloca mais desembargadores para julgar, coloca mais pessoas, julga em 2 meses, se é por causa de demora de julgamento. Então, eu fui muito contrário à prisão do Lula, porque condenou alguém quando ele estava recorrendo ainda. E se ele for absolvido? Eu vou ter que fazer uma pausa, e aí a pergunta que eu vou fazer: continua sendo o Sérgio Moro um herói acima de qualquer suspeita? Por que pedir o afastamento dele, sendo que em outros governos, inclusive no Bolsonaro, existem ministros sendo investigados já em casos avançados de corrupção, entre outros casos? Ou será que nós criamos um monstro, né? Ou 2 monstros, o Dallagnol e o Sérgio Moro, que fugiram um pouco das suas atribuições? Nós vamos saber tudo isso, mas já depois do intervalo intervalo comercial. O que é esse aqui? Decreto Induto de Natal? Nós vamos falar sobre isso também. 2017 é essa data? Vamos falar já depois do intervalo comercial. Oh, meu Deus do céu, esse Brasil tá difícil entender, né? E aí, graças a Deus, o Galvão tá aqui para explicando a gente o que vai acontecendo. Só para deixar todo mundo... E porque aí nós temos um outro também que é bem difícil de temperamento, que é o Bretas, lá no Rio de Janeiro. É possível essa turma toda ir para fora, para as ruas ou não? Ou isso vamos dizer, é algo que se não se discute, da Lava Jato?
vai acontecer. Já já nós vamos falar. Oh, meu Deus do céu, Galvão, me ajude aí, então deixa eu tomar uma água para receber essa notícia depois do intervalo comercial com o nosso programa Difusora Notícias. Muito bem, já estou de volta aqui na Difusora com o nosso programa Difusora Notícia. Hoje a gente tem vários assuntos, então nós vamos emendando aqui notícia, entrevista, tudo num programa só. Israel Maltic, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Luiz, bom dia, doutor Galvão, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Prazer estar com você aqui. Muito bem, que voz é essa? É gripe? Benegripe. Vai lá na Bela Farma, toma um chá de guapo, fala com o meu amigo Alexandre lá, ou manda o WhatsApp pra ele, que é o 9940-3383. Doutor Galvão, o assunto é polêmico. O Brasil está repercutindo sobre isso. É para isso tudo ou não é para isso tudo? Por que pedir o afastamento do Moro, sendo que, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que veio aqui de Minas Gerais, da Zona da Mata, é um dos envolvidos do Laranjal do Bolsonaro, né, onde ele utilizou mulheres para financiamento de campanha de forma indevida. O Michel Temer, dentre os seus ministros, quase todos eram condenados em alguma instância. Lula e Dilma também. Por que pedir já de cara o afastamento do Sérgio Moro? Pesa mais por ele ter sido juiz? E, aliás, e por estar no Ministério da Justiça, né? Exatamente. É uma questão extremamente séria, muito séria. Então, o posicionamento da OAB, Federal, não deixa de ter certa razoabilidade. Por quê? Você, quando investiga alguém, o juiz, quando investiga alguém, o delegado, quando começa a investigação de um crime, um determinado crime, se você é um investigado e estiver atrapalhando as provas, estiver interferindo naquela apuração, pode ser decretada sua prisão preventiva. Por isso que se resguarda a integralidade das provas num processo. Não pode haver interferência. Então, a OAB deu um posicionamento razoável. Já que há uma denúncia, já que há uma informação, um vazamento extraordinário, e esse vazamento chega-se um juiz federal que julgou que deve ser imparcial, com intercâmbio, com ligações, com o procurador, no qual foi o denunciador dessas acusações, é evidente que deve se ter a cautela de se afastar, para que se possa apurar isso, até onde foi isso, até onde está correto aquelas gravações, se elas são legítimas ou ilegítimas, se elas aconteceram na sua íntegra ou não, ou tem mais conversas que não chegam a esse ponto. Então é razoável. Só para ver se eu entendi bem, o Sérgio Moro antes, na primeira fala, ele tem que ser reativo, ele tem que ser provocado, ele é um agente da passiva, quando ele era juiz. Hoje ele é o contrário, hoje ele é um agente da ativa. Quem investiga ele está sob o comando do ministério dele. Seria esse o problema, né? Dele contaminar esse processo, ou até mesmo atravancar alguma coisa ali. Aí vai ter que se analisar até que ponto houve essa interferência dele, do juiz. Porque o juiz, por exemplo... Não, mas como ministro, ele pode interferir no caso dele como juiz. Agora ele está em cima do topo da pirâmide, vamos dizer. Você diz como assim? Ele como ministro... Se ele não se afastar, sim, ele pode, de repente, atravancar o processo dele mesmo, já que... Ou as investigações dele mesmo, né? Sim, contra ele mesmo. Por isso que a OAB teve a cautela... Então, é isso que eu estou falando. A cautela de dizer, agora, o senhor... Agora o senhor tem poder de interferir na investigação. Sim, pode ter. Porque essa apuração vai se apurar o que de fato está nessa interceptação, na legalidade ou na ilegalidade dela, porque a princípio ela não foi autorizada por juiz nenhum. Nesse caso, não é possível mesmo ter a fonte do Intercept Brasil, de quem entregou o material? Eles vão ter que procurar, exatamente. Da onde veio e como veio. E como chegou. E se foi montado pela Rede Globo, que já se fala ou não. Porque lá nos Estados Unidos o Wikileaks descobriu quem foi. Sim.
Mas ela vai ter que chegar. Eles vão agora investigar isso, porque ela vai ter que ser investigada. Porque ela vai ter que ser apurada a sua legalidade dela. Mas até onde foi? A nota da AB fala de liberdade de imprensa. E aí, até que ponto essa liberdade é liberdade? Exato. Nós vamos ter que porque ponderar essas duas questões. Houve uma interferência, houve uma ilegalidade. A princípio, não se pode fazer com ninguém, nem com você. Nós não podemos sofrer uma interferência, uma interceptação sem autorização. Gravar a sua conversa telefônica. Não pode. Não pode. Crime. É crime. A declaração... Se eu gravar aqui, conversando com o senhor e não te avisar que eu tô... Não pode, não pode. Aquele gravador mal feito do Joesley Batista, né? Não pode. Olha, deixa eu só trazer uma pergunta aqui do Tessi Luthier. Ele coloca assim: bom dia. Lula foi julgado e condenado por 20 juízes, sendo Moro apenas um dele. Qual a importância dessas conversas vazadas relacionadas a Sérgio Moro? Isso não seria dizer que 19 juízes, vários deles nomeados pelo próprio Lula, não sabem o que estão julgando? Sim, interessante isso. É exatamente isso aí. Mas, o doutor Galvão, me corrija se eu estiver errado, porque a questão do LUTC traz uma coisa interessante. A primeira instância é aquela que vai analisar provas e testemunhas e aquele monte de papel. A segunda e a terceira instância já não vai ter mais essa necessidade de ficar revisando isso, ou pode revisar? A segunda instância pode revisar. A segunda instância pode. Por exemplo, vamos dar um caso. Você é condenado, vamos dar um caso mais simples. Você é condenado aqui em São João. A pessoa é condenada por tráfico de droga, por exemplo. Você praticou o tráfico de droga e uma interceptação telefônica, através de uma interceptação que houve aqui, uma operação, Rota 040 e tal. Houve a interceptação, você foi condenado. Aí recorre-se. Vai para Belo Horizonte, segunda instância. Segunda instância pode rever essas provas. Se essa interceptação telefônica foi legal ou ilegal, se ela colaborou, formou provas ou não formou prova, se aquele indivíduo é inocente ou é culpado, ela vai fazer isso. Agora, mas isso é comum? É comum e é obrigatório. Agora a terceira instância não pode mais. A terceira instância, seja o STJ ou o STF, eles só estão vendo se o processo foi legal ou se é inconstitucional. Isso. Só pode ter matéria de recurso especial, feriu lei federal, ou um recurso extraordinário. Ou seja, o trâmite teve algum erro. Infringiu a Constituição Federal e tal. Então ele não pode mais valorizar a prova na terceira instância. Aí não pode mais. Aí vai ver, está nulo esse processo ou não está nulo o processo? Houve uma nulidade frontal nesse processo? Aí o processo é nulo por completo e volta de novo para ser julgado de novo. Então vamos lá, porque agora vem uma bomba. Porque a gente fala do Sérgio Moro, mas o Lava Jato tem o Marcelo Bretas, que talvez é o de maior destaque, porque ele perdeu quase todos os ex-governadores do Rio de Janeiro. Vamos lá. A chance de anular uma decisão da Lava Jato não é possível, né? Talvez até seja possível, mas é menos provável. É mesmo, Luiz Carlos, para se anular tem que haver grave prejuízo. Tem que se demonstrar que naquele processo que está ali, aquele fato que aconteceu, ou os fatos que aconteceram, que eu não conheço, o recurso especial nem o extraordinário que foi feito. Muito mal feito os recursos da turma do Lula. Tem que provar. Muito mal feito. O Lula é muito mal assessorado, pelo amor de Deus. Não, isso eu não posso dizer, não, porque eu tô dizendo. Eu não vi. Como leigo, né? Mas eu não vi qual foi a base fundamental. Mas para anular tem que haver prejuízo grave sofrido naquele processo. Então é preciso saber, por exemplo, se nessa interceptação feita entre o Moro e o procurador houve prejuízo para a defesa. Se aquilo ali contribuiu para prejudicar aquele processo, as provas daquele processo, ou não. Ou se aquilo não foi de somenos importância, não contribuiu para a prova. Se ele foi julgado com prova na primeira, na segunda e na terceira instância. Aí é que é a questão. Que é só com base em muitas informações que a gente não tem para avaliar isso aí. Mas aí o Galvão faz uma provocação que é o seguinte: olha, anular é difícil. Agora eu vou fazer a pergunta: soltar esse povo da Lava Jato
É difícil? Não, é fácil demais. Aliás, alguns estão em prisão domiciliar. Sim. A do Moro, por exemplo, a maioria está em prisão domiciliar. Né? Mas agora vai acontecer um fenômeno jurídico extraordinário aí no Brasil. E que ninguém repercutiu, por quê? Ah. Isso a Globo não mostra. Por que a Globo não mostrou isso, o Galvão? Não mostrou o induto que vai sair e que o Supremo Tribunal Federal aprovou e disse a sua legalidade. Eu te pergunto, esse induto de Natal é aquilo que o presidente faz no final do ano. Só ele pode fazer. Vai lá ceiar com a sua família. Ele dá um prêmio àquela pessoa e diz: você está livre, você não responde por mais nada, pode te soltar, acabou o processo contra você. É isso, em Minas Gerais é isso, o induto. Então esse induto de Natal, que estava para ser julgado desde 2017, o Supremo Tribunal Federal disse que ele é válido e não limitou tempo. Você pode estar condenado a 20 anos, antigamente tinha limite de tempo de prisão. Ele disse o seguinte, que só não é permitido o induto para quem cometeu o crime hediondo, por exemplo, tráfico de droga. Quem cometeu o crime com violência à pessoa, por exemplo, um roubo. Quem cometeu um homicídio, uma tentativa de homicídio, um feminicídio, um estupro. Eu te pergunto, você conhece alguém que vai ser beneficiado? Eu sou advogado criminalista. Eu não conheço um preso meu aqui de Bicas, ou do Ceresp Juiz de Fora, ou da Ariosvaldo, que vai ser beneficiado com esse induto. Até porque mesmo com quantidade pequena de drogas, a grande maioria está associada a tráfico de drogas. Se for a tráfico, não pode. Então, só vai ser beneficiado os crimes de colarinho branco, como a corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilhas. Isso quer dizer o quê? Que vai beneficiar só os que foram condenados na Lava Jato. Por exemplo, vamos lá, que você trouxe uma lista. Lista de condenados. Vamos ver aqui agora, por exemplo, o Dário de Queiroz, ex-presidente da engenharia, da Odebrecht, aquele pessoal, ele foi condenado a 13 anos. 13 anos, ele vai cumprir 20% da pena dele. Vamos falar... 2 anos, 3 anos. O Delúbio Soares, ele está preso. Ele foi condenado a 5 anos aqui, uma pena aqui. Ah, não, já vai soltar ele amanhã. Vai soltar, e 20% da pena. 20% de 5 anos dá o quê? Não dá nenhum. Um ano. Um ano, dá um ano. Um aninho. Mas ele está livre com um ano. Vai embora para sua casa, você não tem crime. Não, já vai porque ele já cumpriu um ano. O Eduardo Cunha. 15 anos e 4 meses. 15 anos, 20% de 15 anos, dos 5, 10, 18, 3 aninhos. Já está para sair também. Vai embora para sua casa, acabou. Não tem mais nada. Vai ser, o induto foi isso, vai embora, só está livre, não tem mais nada. E entre eles, dezenas de outros, que aqui são 136 pessoas que estão presas, mais ou menos, e condenados. Tanto pelo juiz Sérgio Moro, como o do Rio, o Bretas, Marcelo Bretas. E aí vem João Saldanha, João Vacari, José Bulay, José Disseu e Marcelo da Odebrecht, Nestor Severó, o Paulo Roberto Costa, o Pedro José Barusco, filho, o Renato de Souza Duque, e o Ricardo Hoffman, o operador, ligado a André Vargas, e dezenas de outros. Do PT tem 5, do PMDB são 4, do PP 2, do PTB 1, do PSDB 1, e aí vai eles todos. Ou seja, o Lula não vai sair, não é porque ele não foi julgado nulidade. Ele vai sair porque ele já está próximo de cumprir aquilo que esse induto está prevendo. Mas ele também está próximo de cumprir 1/3 da pena. O dele foi 11 anos. Ficou próximo 11 anos e alguns meses, porque se fosse menos de 11, me parecia que aí ele já poderia ser no semiaberto. Não, no semiaberto só abaixo de 8. Acima de 8 já é fechado. Então de 11 diminuíram para alguma coisa ali. Só que ele vai sair agora no semiaberto. Ele vai para o semiaberto, vai dormir, vai ficar, pode ter uma prisão domiciliar. E logo a seguir ele vai receber o induto. Logo a receber, vai receber o induto, está livre desse processo. Aí ele não precisa nem dormir, né? Nada, acabou a sua pena. Acabou a pena. Ele não, todos os envolvidos todos eles vão receber esse induto. Isso foi aprovado pela Lava Jato. Já foi, não. Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo induto de Natal,
que foi do Temer e foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então vão sair praticamente todos. E aí fala exatamente isso, corrupção. Todos. Só pode ser esses. Só esses então vamos casos. ver, o Cabral. Lavagem de dinheiro. O Cabral vai ser condenado, a pena total de Cabral deve passar aí seus 280 anos. Só que mas não existe no isso Brasil, a pena tem que, pela Constituição Federal, só pode ser até 30 anos. Então eles vão somar essa pena e vão unificar essa pena em 30 anos. 20% de 30 anos vão dar 6 anos. Com 6 anos, o senhor Cabral estará na rua livre, no induto livre, pronto, acabou, não tem e aproveitando pena, não tem mais o dinheiro que ele... bilhões que porque estão ninguém devolveu só nada. Só pegou 20% dele. Ninguém devolveu nada. Essa que é o induto. Então, eu queria ver o Congresso Nacional modificar isso aqui. Modificar. Porque na lei que botou o Moura, que é das mudanças dos crimes, nessa lei de anticrime, né, ele não atinou para isso. Não tem mudança, porque a pena é de 4 a 12 anos do crime da Lava Jato. Ele não passou isso para crime hediondo. Isso sim, põe essa pena de 10 a 20 anos, ou de 12 a 30 anos, e põe crime hediondo para quem praticar o crime de corrupção passiva. Isso está dentro do projeto que o Moro apresentou. Não, ele não apresentou isso. Ele não apresentou. Apresentou isso. Foi emendado isso, né? Ele não fez isso. Lamentavelmente ele não fez. Precisa de botar. Não, porque... eu estou falando desse induto agora. Foi dentro dessa proposta nova que ele enviou ao Congresso? Não. Não, isso aí já estava discutido há mais tempo. Já está aqui, já vai valer para todo mundo. Ele já estava na última discussão possível, vamos dizer, né? Que é no Supremo. Esse induto, o Temer fez isso em 2017. Foi brecado. Não podia. Aí o Supremo decidiu recentemente que está válido aquele decreto presidencial de um induto. Então, ou seja, cumpra-se e não recorre-se mais. Acabou. Esse induto está valendo. Então vou ter que dizer o que o Paulo Guedes disse. O caso do Moro é uma bombinha. Não porque é para parar a reforma da Previdência, como ele disse. É uma bombinha porque tem bombas maiores a explodirem. Pode ser isso. É isso, exatamente. Vão soltar todos. Mas resumindo, nós criamos um monstro, o Sérgio Moro, ou na balança ele ainda prestou bons serviços para o Brasil? Bom, ele prestou. É evidente. Porque o Moro, a gente não tem um entendimento total de que isso vai acontecer ainda. Com a repercussão disso tudo, até onde vai chegar. Mas o Moro teve uma coragem enorme de denunciar, né, de condenar essas pessoas, de avançar nesse processo todo que está aí. Evidentemente que sozinho o Moro não conseguiria. Por isso, talvez, ele teve que fazer alguma conversa com os procuradores da República. Agora, vamos, Galvão, para que isso pudesse ir à frente. Só nós dois, silenciosamente, nem o Israel vai ouvir. Ele fala, vamos limpar o Congresso e tudo mais. Tem muito teor político naquilo que ele fala. E uma das acusações sobre o Moro é, por que ele nunca prendeu ninguém do PSDB? Essa é uma das acusações do PSDB. E ele, por exemplo, já foi visto em jantares com Aécio, com Alckmin, que é turma de amizade mesmo. Ele não tem, vamos dizer assim, não é demérito dele ser amigo dessas pessoas. Às vezes ele já conheceu desde faculdade há algum tempo. Por quê? Talvez aí não pode isso pesar um pouquinho politicamente pro lado do Moro? Não sei, aí a gente não sabe. E isso é julgável, vamos dizer assim? A gente não conhece o processo do PSDB, um foi condenado. Eu só não me lembro quem, um foi condenado do PSDB. Agora... Não, foi aquele bobo lá que juntou um monte de dinheiro, né? 500 milhões no apartamento, né? Parece que foi esse, do PSDB, né? Mas será que o PSDB não esteve tão presente nessa Lava Jato porque já faz alguns anos também que ele não está no poder federal, desde a saída aí do caso do Fernando Henrique Cardoso? O PSDB e PMDB sempre foi governo, né? Eles sempre tiveram numa boquinha boa, até com o PT. Até com o PT? O Aécio era o queridinho do Lula, né? O Aécio causava muito... mas aí fica uma questão. Né? Vamos dizer assim, essas suposições que a gente vai fazer são novos processos que podem surgir.
O que já foi, já foi. Seria isso, né? Você disse do julgamento dessas pessoas? O Moro teve intervenção política para fazer alguns julgamentos. Aí é outros processos que se abrem. Sim. Ele já julgou, já julgou. Eu te pergunto, qual foi a razão de julgarem isso na mídia e chegar? Alguém teve interesse nisso? Quem teve interesse nisso? Para quê? Por que fazer isso? Por que complicar e tumultuar esses julgamentos todos que o Brasil está vendo aí e que está se corrigindo um país, que está se pelo menos mostrando que aqui tem uma certa justiça, que aqui se pode condenar. Não se condena só um ladrão, só um traficante, só alguém que rouba, não. Se condena o grande também, como está sendo aqui. São dezenas deles presos. Isso nunca aconteceu no país. A minha pergunta maior é... E nem no mundo inteiro. A minha pergunta maior é, por que o The Intercept Brasil, por que não mandaram esse material pro R7, pro G1, pra Folha, pro UOL? Por que o The Intercept Brasil? Não conheci esse site até ontem. Nem eu, nem sei o que significa bem isso. Até onde isso vai? Qual foi a razão disso? Por que isso? Complicar com as investigações? Tumultuar o processo? Esconder quem é o verdadeiro interesse ali, né? E impedir votações? Se eu coloco direto no G1, eu sei que ali quem está é a Globo. Se eu colocar no R7, eu sei que ali direto é a Record. O Intercept pode ser um laranja de uma grande instituição, né? Talvez acelerar essa emenda do deputado o Verton Rocha, do PDT, que essas medidas de corrupções... responsabilizando os juízes, o Ministério Público, os delegados de crimes, né, de abuso de autoridade, que eles querem fazer isso. Será que não é para isso, para acelerar esse julgamento? Então agora precisa fazer. Vamos julgar e vamos botar os juízes serem condenados por abuso, amedrontar os juízes, amedrontar os procuradores, amedrontar os delegados. Precisa botar um freio neles. Eles não podem seguir mais com isso. Deixa nós roubarmos. Nós precisamos continuar. Será que não é para isso? Para que está sendo isso aí? Ô, doutor Galvão, eu vou te dar um aparelhinho que o William Bonner tem, né? Que quando toca de madrugada ele sabe que é a Globo, porque vem aí cenas do próximo capítulo, né? Dos próximos capítulos. E eu sei que o Intercept, o presidente já disse, isso é só um começo, a gente está compilando dados, né? A gente está processando informações, porque tem coisa que ele não vai divulgar. O Sérgio Moro, oi meu amor, bom dia, isso ele não vai divulgar, né? Coisas pessoais, enfim, mas outras coisas virão. Então esse aparelhinho, quando tocar de madrugada, você sabe que sou eu solicitando a presença do senhor aqui na difusora para trazer informações. E em breve eu quero que o senhor fale também sobre a questão do decreto do armamento. Sim. Né? Vira e mexe tem uma polêmica aí, mas desde já quero agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, falando da difusora e nos esclarecendo com o conhecimento que lhe é peculiar, como diz o Claudinei Paulino. Eu que agradeço aqui, gente, essa oportunidade, né? A gente está batendo esse papo tão grave e tão importante para o Brasil, né? Nós estamos vivendo uma era de desenvolvimento, uma era de um novo presidente, Bolsonaro, que pelo menos eu acredito nele até que me prove o contrário. Eu acredito que ele está no caminho certo de muitas coisas. Então Israel, a gente agradece essa oportunidade, a Rádio Difusora, e como presidente da Ordem dos Advogados de São João Nepomuceno, nós teremos agora terça-feira, com uma grande honra, um grande prazer, uma satisfação muito grande nossa, de todos os advogados de São João. Vamos ter a inauguração da nossa Casa do Advogado, que é em frente ali, a Casa do Fazendeiro ali. Nós vamos ter, enfim, uma casa onde vamos poder um acesso mais fácil, uma disponibilidade, melhores acomodações de todos os advogados de São João Nepomuceno. Então, agradeço a todos vocês, tenham todos um bom dia. Fiquem todos com Deus. Muito bem, doutor Galvão falando aí, repercutindo as principais notícias do Brasil, principalmente o vazamento do Sérgio Moro, a posição do AB e o que tem por detrás. Essa é a pontinha da linha do novelo e até questões mais importantes, como disse aqui o doutor Galvão, do indulto, que isso, infelizmente, a Globo não mostrou. Eu volto já depois do nosso intervalo comercial, no oferecimento da Vida Cidade Rede Minas. Todo mundo confia, promoções todos os dias para você. Volto já com o Cacá Novak e a noite Divas da Terceira Idade, é isso? Volto já.
No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora.